Oi, gente! O que eu vou compartilhar com vocês agora é o comecinho do meu workshop Caminhos para Manifestar a Abundância e tudo mais que você quiser, que aconteceu há pouquinho tempo, totalmente online, e eu decidi compartilhar com vocês esse comecinho porque só nesse pedacinho já traz clareza para você entender sobre como a lei da atração funciona e sobre o que você precisa fazer para manifestar o que você deseja. Quem gostar, quem quiser se aprofundar e aproveitar o efeito transformador incrível desse workshop, porque foi um momento muito inspirado, aproveita a promoção da Black Friday, porque ele está com preço especial. E tem várias outras coisas com preço especial lá no site para você aproveitar também. No final desse trechinho, eu vou colocar aqui no vídeo um Reels que eu postei ontem no Insta que eu explico um pouquinho mais sobre alguns produtos para você escolher. Beijo, gente, espero que vocês gostem. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês de um jeito bem simples para ajudar a acompanhar o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Sabe como eu penso que é o melhor jeito da gente entender a lei da atração? É pelo que acontece nos algoritmos do YouTube, do Instagram. Vocês já repararam que quando vocês prestam atenção, vocês não precisam nem clicar no vídeo. Se você para um tempinho de tempo em algum vídeo do YouTube ou em algum post do Instagram, eles percebem que você passou aquele tempo naquilo, eles mostram mais coisa do mesmo tipo para você. Se você der um like, então, vai vir uma enxurrada de coisas. Se você passar bastante tempo assistindo aquele conteúdo, vai vir muito mais coisas daquele tipo. Então, a lei da atração é do mesmo jeito. Tudo que a gente foca a atenção aumenta e vai vir com mais intensidade para a gente. Isso explica absolutamente tudo. É por isso que tantas pessoas estão vivendo alguma vida que elas não querem, mas não saem daquela situação porque elas olham para a situação que elas estão vivendo e aí elas ficam criando mais do mesmo. Então, isso é o que a gente quer transformar hoje. Eu quero ajudar vocês a sintonizarem com o que vocês realmente querem, mas também eu vou querer ajudar vocês a diagnosticarem, a enxergarem onde vocês podem estar tendo atitudes, pensamentos, estar focando atenção demais em coisas que vocês não querem, tá? Quantos de vocês percebem que vocês passam muito tempo comentando sobre algo que vocês não gostam na vida de vocês? Vocês percebem? Vocês estão já ficando mais conscientes disso? Eu penso que, em primeiro lugar, a primeira consciência é na fala, né? Ah, não vou falar isso. Mas o pensamento demora mais. Você pode até segurar e não falar, mas você continua trazendo aquilo para você, você continua se preocupando, você continua sentindo a emoção correspondente àquilo, né? Por exemplo, você não comenta sobre as contas, mas você continua se preocupando com elas, né? Então a gente vai trabalhar todas essas coisas. E aí ontem não, acho que antes de ontem, alguém no grupo postou que estava com frio na barriga. Só de pensar em tudo que poderia manifestar, né? Foi você, Luciane? E aí eu fiquei pensando numa forma de dar uma nivelada em vocês, porque as pessoas que estão assistindo estão em níveis muito diferentes de manifestação. Algumas pessoas estão querendo manifestar, sair das dívidas, conseguir pagar as contas com mais tranquilidade. Algumas pessoas estão querendo manifestar milhões ou trilhões, né, Morgana? Então, quando a gente está pensando algo que está sendo um salto grande demais, vai dar um frio na barriga mesmo, e mesmo a gente não consegue dar esse salto na vibração de repente. A gente precisa passar um tempo sentindo a vibração do próximo passo, antes da gente conseguir ir para o outro passo, como um degrau. Eu comentei isso nos vídeos do YouTube, alguns de vocês devem ter visto, a questão de como isso aconteceu para mim quando eu visitava casas, quando eu ainda morava no apartamento e eu comecei a me dar o direito de visitar casas para ver o que eu tinha de opção, eu queria ou comprar ou alugar, tudo parecia muito distante, muito difícil, mas eu comecei a visitar. E aí, algumas dessas casas eu adorei,
e eu não tinha o dinheiro ainda, mas eu fiquei me visualizando morando naquelas casas. E os meses passaram enquanto eu estava juntando dinheiro, e aí a casa foi entregue para outra pessoa. E eu não entendi como, se por meses eu me vi morando naquela casa, acabou não dando certo. Eu só fui entender depois, quando eu materializei uma casa muito melhor. O tempo que eu passei vivendo, mais ou menos, naquela casa, na minha imaginação, era como se eu já estivesse vivendo concretamente. Então, eu já passei por aquela etapa de acostumar com aquela nova fase, com aquela nova vibração, com aquele novo degrau. E isso me permitiu um salto maior ainda. Então, nem necessariamente a gente precisa passar por esses degraus na vida concreta. A gente consegue ir fazendo esses degraus na imaginação. E isso é uma das coisas que eu quero treinar bastante com vocês. A gente vai ter que desenvolver muito a nossa habilidade de imaginar, especialmente se a sua realidade estiver muito distante do que você quer. Aí a gente tem que viver na imaginação. Você ignora a sua realidade presente. Claro que você vai lidar com as coisas. Você vai responder uma pessoa que está falando com você, você vai para o seu trabalho, você vai pagar suas contas no dia que você tiver que pagar a conta. Mas o restante do tempo, você ficar pensando a respeito da conta que você tem que pagar, você parar para fazer contas. As pessoas me falam, mas eu preciso parar para fazer as contas, para somar tudo que eu tenho para pagar para ver se vai dar. Precisa? Quando você faz isso, o que que acontece? Aumenta a sua chance de conseguir pagar ou diminui? Porque o que que a gente está conversando aqui? Que a nossa vibração importa. O que que é a nossa vibração? É algo que a gente emite, é uma frequência que a gente está emitindo o tempo todo, com base nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. O que o Abraham ensina, que o universo é vibrátil, ou seja, está tudo vibrando. Os objetos têm uma vibração deles, as coisas têm a vibração delas. A riqueza tem uma vibração, a pobreza tem uma vibração totalmente diferente. A tristeza tem uma vibração totalmente diferente da alegria. Se eu tô com pensamentos de preocupação, eu atraio coisas para me deixar mais preocupada ainda. Tanto coisas concretas vão acontecer, quanto mais pensamentos de preocupação vão vir na minha cabeça. Então, semelhantes se atraem. Então, se eu quero atrair algo diferente na minha vida, eu vou precisar mudar a minha vibração. Os Zebras ensinam que é como se a gente fosse torres de transmissão de rádio. Quando você vai ouvir uma música, atualmente a gente não precisa fazer nada disso porque o rádio sintoniza perfeitamente na estação certa, né? Ao clique de um botão. Mas antigamente a gente tinha um botãozinho que você girava e você ia achando a frequência certa. E se você não colocasse exatamente na estação certa, o som não ficava muito bom. É exatamente a mesma coisa. A gente precisa ir achando a vibração certa para a gente estar compatível com aquilo que a gente está pedindo. Porque como funcionam os passos da criação? Nós pedimos com muita frequência. A vida faz a gente pedir. A gente pede quando? É quando se fala alguma coisa? Ah, universo, me manda tal coisa? Também, mas não só. A gente vai desenvolvendo essa clareza conforme você vive alguma coisa que você percebe que não é como você gostaria. Então, tudo na vida de vocês, de todo mundo, se vocês vivem algo que você pensa, isso aqui não tá tão legal, você já está emitindo o desejo do oposto daquilo. Então, se você está sentindo solidão, você queria ter um companheiro, você está emitindo o desejo de encontrar esse companheiro. Se no seu relacionamento atual ou passado o seu companheiro te trata mal, você está emitindo um desejo de encontrar alguém que vai te tratar muito bem. Se você viveu escassez ou está vivendo alguma escassez, você está emitindo o desejo de viver abundância. Quando a gente pede por algo, quando a gente sintoniza com algo que a gente não quer, a gente já cria a resposta, a gente já gera a resposta. Essa parte não é trabalho nosso, essa parte é trabalho da fonte. Quem é a fonte? A fonte de vida, a fonte de amor, a fonte de energia pura positiva. A fonte está dentro de todos nós,
Por isso que consegue saber com detalhes o que cada um de nós está pedindo. Então, consegue saber com detalhes exatamente qual é o foco da nossa atenção. Só que a fonte está sempre sintonizando com a solução. Então, se eu olho para uma cena, uma situação na minha casa que eu não gosto, a fonte já está olhando para aquela versão melhorada daquela situação. Então, a fonte cria instantaneamente a versão melhorada. E esse é o nosso grande papel, o de lançar para a fonte os desejos. É a partir disso que a fonte cria mais coisas. É respondendo aos nossos desejos. Gente, só para ficar mais completo esse trechinho que eu estou compartilhando aqui com vocês, que senão teria que esse trecho ficar muito longo, então eu vou resumir um pouquinho. Então, nós temos esse importante papel de pedir o que a gente quer, mas que nem precisa ser em palavras, né? Só por estar vivendo a vida a gente pede. Aí tem a parte da fonte, que responde aos nossos pedidos, que atende a gente, isso não é função nossa. E depois tem uma parte muito importante do nosso trabalho. Os Abraham chegam a chamar isso de trabalho porque realmente requer um esforço adicional para a gente sair da vibração do problema e ir para a vibração da solução, que é o passo 3, que é a gente sintonizar com o que a gente quer, que é a gente permitir o que a gente quer. E a gente faz isso quando a gente não fica falando do que está errado, quando a gente cuida mais de onde a gente tem focado a atenção, quando a gente cuida dos nossos pensamentos, quando a gente medita quietamente, treina a respiração, quando a gente faz coisas que ajudam a gente a relaxar, quando a gente faz coisas que ajudam a gente a se sentir bem. Tudo isso eleva a nossa vibração e ajuda a gente a manifestar o que a gente deseja. E tem toda a questão também de crenças limitantes, de bloqueios, coisas que a gente viveu no passado, que às vezes fazem a gente acreditar que as coisas não vão ser possíveis para nós. E isso não dá para eu trabalhar tudo aqui, porque foram 9 horas de workshop em que eu trabalhei essas questões todas, para ajudar a tirar esses bloqueios, para ajudar as pessoas a reverem o passado, né? Usar a técnica da revisão para imaginar que aconteceu tudo de outra forma, para tudo isso ir melhorando, tirar esse impacto negativo do passado. E teve muitos treinamentos. Então, quem quiser aproveite e aproveite agora, especialmente na Black Friday, para adquirir esse workshop com preço especial. E agora o reelzinho de ontem para vocês saberem um pouquinho mais dos outros produtos também. Oi, gente! Passando para dar alguns recadinhos para vocês. A Black Friday já começou na Academia do Desenvolvimento Pessoal. Se você quiser alguma coisa bem baratinha e transformadora, vai pro e-book ou para os áudios de visualização criativa. Já se você quiser mais transformação, mas ainda com preço acessível, vai para o treinamento em desenvolvimento pessoal. É para te ensinar a ter emoções melhores, aprender técnicas das neurociências, da psicologia positiva. É para você ter uma ajuda diária de autoconhecimento, de motivação, te ajudando a modificar hábitos. Agora ele não está mais só no Telegram. Você pode entrar no Telegram ainda se quiser, o conteúdo já está todo lá. Mas você pode comprar o acesso por uma plataforma de cursos e agora você vai receber aos pouquinhos para você ficar motivado e ir praticando. E está com 40% de desconto. E se você quiser algo mais transformador ainda, você compra o combo 4, porque aí você vai ter o conteúdo do treinamento, você vai ter a gravação dos eventos presenciais que já aconteceram, que eu já vou falar mais porque que eles são maravilhosos, e você vai ter também a gravação de 9 horas do workshop para manifestar a abundância e tudo mais que você quiser, que aconteceu faz pouquinho tempo e que foi absurdamente transformador. Eu estava bem inspirada e eu coloquei lá muitos treinamentos e dinâmicas, fora toda a parte teórica e responder dúvidas, para vocês realmente vencerem bloqueios, quebrarem crenças limitantes, sintonizarem com o que vocês desejam. Então, se vocês quiserem o mais completo de todos, vai para o Combo 4, que tem tudo. Tem uma página lá no site só dos combos, aí vocês escolhem. E por que que vocês deveriam adquirir a gravação dos eventos presenciais? Ai, porque eles são mágicos. Eles são uma terapia. O primeiro, o lema dele, você vai sair convencido disso, é que tudo sempre dá certo para mim, tudo sempre dá certo para nós.
Vocês vão ver os depoimentos das pessoas, os exercícios que foram feitos, as músicas. É maravilhoso. Se você tiver precisando de ajuda para sua vibração subir, faz igual uma das pessoas que comprou e que disse que foi o melhor presente de Natal dela. Ela não tinha nem assistido, aí ela tava com a vibração baixa, correu lá para assistir e saiu com a vibração nas alturas. A gente sai se sentindo empoderado, tanto da gravação desse evento quanto do evento 2, que também faz esse trabalho no empoderamento. E para mim o tema principal dele foi o poder do amor. Ele é uma terapia. E o terceiro evento presencial vai ser esse sábado em Ribeirão Preto. E se você quiser participar, mas acabou deixando para a última hora e agora já não está tão acessível, faz contato com a gente pelo direct, principalmente se você for de Ribeirão ou da região. A gente conversa, a gente tenta encontrar uma condição especial para você, para viabilizar isso para você. Espero encontrar vocês no evento, vai ser maravilhoso, como sempre. Um beijo, gente!